Oi pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um vídeo novo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Por aqui falamos de dinheiro de um jeito simples e descomplicado. Afinal de contas, falar sobre dinheiro não precisa ser um tabu. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, já deixa o seu like aqui e ativa o sininho das notificações para você não perder nada do que rola por aqui, né? Segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal. E aí já te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Se você tá tentando se organizar financeiramente e não consegue, se você já fez de tudo aí que poderia e você não consegue sair do lugar, se você já se pegou pensando que você não vai conseguir nunca chegar nessa liberdade financeira, esse vídeo é para você. Roda a vinheta aí, produção. Bom, pessoal, o assunto de hoje é crença limitante. Em algum momento aí, talvez nos últimos tempos, você já ouviu falar essa expressão, né? É uma crença limitante ou uma crença. Na verdade, crença, todos nós temos as nossas crenças, né? E aqui eu nem tô falando de crença religiosa. Tudo que a gente tem como verdade na nossa vida é uma crença. Mas existem algumas crenças que nos limitam, e aí são as chamadas crenças limitantes, né? E aí, se a gente entender que a gente, né, é verdade, eu acho que eu tenho uma crença limitante, a gente já está sendo limitado pensando nisso, porque na verdade nós temos crenças limitantes que a gente nem sabe que tem. E eu vou contar um episódio para vocês da minha vida pessoal, da minha experiência. Eu mesma criei uma crença limitante na minha cabeça, talvez de alguma experiência que eu vivi, que não me recordo, que não ficou claro para mim, mas de que se eu quisesse muito uma coisa, que uma coisa acontecesse, seja ela qual for, e eu visualizasse essa coisa já acontecendo ou, né, já realizado, isso não acontecia. Olha que nada a ver, né? Um monte de gente trabalha justamente sobre isso, né? Que quanto mais você conseguir visualizar com detalhes aquilo que você deseja, mais fácil e mais chance, mais a gente atrai isso para que realmente isso aconteça na nossa vida. Mas não sei por que isso na minha mente era uma coisa assim que eu sempre trouxe. Então, quando eu queria muito alguma coisa, eu ficava, sabe assim, segurando a minha mente para não pensar sobre isso. Mas aí, o ano passado, eu desejei muito uma coisa, mas eu desejei tanto uma coisa e eu não conseguia controlar o meu cérebro, a minha mente, para não pensar nisso. E aí eu acabava pensando, eu falava, gente, eu não posso pensar nisso porque senão não acontece, né? Mas esse desejo em mim era tão forte que eu não conseguia controlar e eu me pegava pensando já naquilo que eu queria realizado, né? E aí realizou-se mesmo assim, mesmo eu pensando, né, indo contra a minha crença limitante, eu consegui realizar e imediatamente eu consegui entender que eu tinha quebrado essa crença, sabe? Consegui quebrar. Na verdade, claro, eu posso visualizar os meus desejos, as coisas que eu quero que aconteçam, porque elas vão acontecer. Então, se a gente pensa que só tem uma crença limitante, a gente já está se limitando, porque existem coisas que a gente nem pensa, né? E aí, como é que essas crenças vão se formando no nosso cérebro aqui, né? Como é que isso vai acontecendo? A gente vai aprendendo ao longo da nossa vida uma série de coisas. A gente vai passando por experiências, por vivências, a gente vai se relacionando num primeiro momento com os nossos pais, depois com os nossos amigos na escola, depois com os nossos colegas de trabalho. No nosso inconsciente, isso talvez não está muito claro no nosso dia a dia, a gente não fica pensando muito nisso, mas tudo isso vai construindo quem nós somos de verdade, né? A nossa personalidade, a nossa essência e as nossas crenças. Vocês sabiam que quando a gente nasce, bebezinho, nenezinho, nós temos apenas 7%, eu disse 7% das nossas sinapses. O que são sinapses? São as ligações entre os neurônios, né, acontecendo. Então, a gente nasce quase que igual uma caixa branca vazia, com 7% do nosso poder aí de conexão cerebral funcionando. Todo o resto vai sendo construído ao longo dessas experiências de vida que a gente vai tendo, né? E aí isso vai construindo algo de bom, mas também acaba vindo algo de ruim também. É tão interessante a nossa tomada de decisões diária, né? Que como eu comecei o vídeo aqui, falando sobre essa questão da crença, por que a gente gasta mais do que a gente ganha na maioria das vezes? Isso que eu comecei a questionar e que eu me dediquei a estudar muito essa questão da psicologia financeira, né? Existem algumas explicações para isso, dezenas de milhares de decisões que a gente toma durante o dia, eu disse dezenas de milhares de decisões que a gente toma durante o dia,
a gente não pensa para tomar. Vou dar um exemplo para vocês. Para quem dirige, vamos pegar aqui, ó, para quem dirige, que está assistindo esse vídeo aqui, você fica pensando para trocar marcha? Quando a gente está tirando carta, a gente precisa pensar, né? Ai, agora eu preciso pôr primeira. Ai, agora eu preciso pôr segunda. Ai, agora, né? Depois de um certo tempo de prática aí, que a gente já está dirigindo há um bom tempo, a gente já faz isso no automático. E assim, uma série de outras atividades que a gente realiza no nosso dia a dia, que a gente não pensa para fazer. Até porque, eu já falei aqui, acho que em alguns vídeos, o nosso cérebro é preguiçoso, né, gente? O nosso cérebro quer que a gente não gaste energia, ele não sabe o que vai acontecer, então ele fica sempre querendo que a gente gaste o mínimo de energia possível, porque, né, vai que acontece alguma coisa, né? Então, ele não quer ficar toda hora ou toda decisão que a gente tiver que ter, ele não quer pensar. Então, justamente o nosso subconsciente vai armazenando essas atividades que a gente já fez, essas experiências que a gente já viveu, e toda a construção, né, da nossa personalidade, para já ir direcionando a gente automaticamente para as decisões que a gente tem que tomar. E é aí que eu encontrei a resposta para as pessoas que gastam mais do que ganham, e não só nessa questão do gasta mais do que ganha, né? É do que sabe que faz alguma coisa que sabe que faz mal pra gente, né? E aí eu descobri um dado um pouco assustador, né? Vocês sabiam que nós, seres humanos, eu, você, todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, nós somos os únicos seres vivos que cometem atitudes, né? Que realizam coisas, que fazem coisas que fazem mal pra gente, sabendo que fazem mal pra gente, né? Isso é muito doido. E aí veio a resposta que eu tanto busco, né? Por que você gasta mais do que você ganha, sabendo que você tá gastando mais do que você ganha? E aí vem uma expressãozinha que eu vou falar aqui pra vocês agora, que se chama ganho secundário. O nosso cérebro, né? Ele tem essa tendência de querer os prazeres imediatos, né? E aí, por que ele continua tomando essas decisões? Porque ele vê prazer, ele vê um negócio bacana nesse ganho secundário que vai criando nisso uma força, né? Dessas atitudes que nos fazem mal. Aí é o comer coisas que nos fazem mal, coisas que são gordurosas e que fazem mal para o nosso coração. Você fumar, mesmo sabendo, tá lá em toda caixinha de cigarro, tá escrito lá que o cigarro faz mal, que fumar faz mal. Beber em excesso, né? Então, a gente sabe que isso faz mal. Gastar mais do que a gente ganha, isso prejudica o nosso orçamento financeiro. E aí, esse ganho secundário no nosso inconsciente, nessa tomada de decisões automática que a gente tem ao longo do nosso dia a dia, isso é muito mais forte do que a gente realmente fazer o certo, né? Realmente fazer coisas que não nos fazem mal. É como se a gente, sabe, se colocasse dentro de uma caixa, né, de um rótulo. Nós, seres humanos, também temos essa tendência, né, de nos rotular, de nos encaixar literalmente em determinados tipos de comportamento, até porque a gente tem uma necessidade de pertencer a determinados grupos, né? Então, meu grupo de amigos, todos têm o iPhone de última geração e eu não tenho, eu vou me arrumar uma parcela aí que vai, sabe assim, nem sei o que vai virar no meu orçamento, mas eu também preciso ter, senão como é que todo mundo tem e eu não, né? Todo mundo tem o cabelo comprido e eu não tenho, todo mundo é magro e eu não sou. Então, a gente vai tentando se encaixar nesses padrões de comportamento do meio em que a gente vive, né? E isso vai potencializando ainda mais essas crenças que a gente tem, e a gente mais ainda vai tomando decisões no piloto automático. E mais ainda, talvez, a gente vai tomando decisões que nos fazem mal. E aí, beleza. Identifiquei. Nossa, realmente, estou gastando mais do que eu ganho, tô nessa caixinha aqui. Como é que eu faço para mudar? É só eu mudar a caixinha e aí eu mudo a crença? Teoricamente, sim, né? Mas aí, por conta desses ganhos secundários que o nosso subconsciente acaba percebendo, fica um pouquinho mais complicado. Se eu pegar para vocês, eu tô até com o livro aqui, O Segredo da Mente Milionária. Eu já falei desse livro aqui no nosso canal. E por que ele é tão importante? Existe uma expressão, uma regra, uma fórmula dentro desse livro, que é a regra de ouro que a gente precisa ter. Não só, né, a gente tá falando de mente milionária aqui, mas não só para as finanças, mas para tudo na vida. Que é, os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos geram as nossas ações, e as nossas ações geram os nossos resultados. Então, se a gente está se deparando com uma realidade assim, olha, realmente eu estou gastando mais do que eu ganho, como é que eu faço para mudar isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o nosso pensamento.
Por isso que a grande sacada para você organizar qualquer coisa que você queira na sua vida, e aqui principalmente organizar as finanças, é você vigiar os seus pensamentos, né? Porque a nossa mente tá todo tempo tentando trazer a gente para esse prazer imediato. É só mais uma blusinha, é só mais um lanche, é só mais um episódio de uma série, é só mais 5 minutinhos que você vai dormir e você aperta o soneca lá do seu despertador. Isso é o nosso cérebro fazendo com que a gente gaste o mínimo de energia possível. E se a gente não trabalhar a nossa mente, e aí eu digo trabalhar a nossa mente, pessoal, diariamente, é um desafio que a gente tem que se impor quando a gente detecta esse tipo de crença limitante na nossa vida, é um desafio da gente com a gente mesmo, sabe? Não, eu vou vencer. Eu já contei aqui, tem um vídeo aqui falando da minha experiência, do meu desafio que eu me coloquei de ficar 6 meses sem comprar bolsa, sapato, roupa e acessório. E eu venci esse desafio e tem outro vídeo, por sinal, que tá contando aqui como é que eu estou pós-desafio de 6 meses, né? Mas é muito interessante isso, essa questão da gente entender como é que a nossa mente funciona, porque é como eu falo nas minhas redes sociais, né? O segredo da organização financeira, ele não passa pela planilha. Claro que a ferramenta é importante, ela é importante. Mas é muito mais interessante você se conscientizar do seu momento atual e do porquê você está fazendo o que você está fazendo, porque aí você tem condição de vigiar o seu pensamento, mudar os seus sentimentos em relação a isso, a questão de você ressignificar. Por que você, num momento ruim, e geralmente é assim que funciona, né? Aquela questão da compensação, eu vou compensar, eu tive um dia tão ruim no trabalho, hoje eu vou comprar uma blusinha. Ou eu vou comer fora, né? E tudo isso vem nesse sentido da compensação, mas na hora que a gente se pegar pensando nisso, imediatamente a gente tentar ser mais forte que esse pensamento e falar assim, não vou fazer isso, eu vou ler um livro. É difícil? Não é fácil não, por isso que a gente tá falando de desafio aqui. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, que a gente tem essa orientação de como é que a banda toca, né? Como é que a nossa mente funciona, fica muito mais fácil a gente resolver o problema, né? Eu mesmo sou uma pessoa que tenho as minhas crenças limitantes, pelo menos algumas eu conheço, outras ainda não. Até porque essa questão da gente não conhecer todas as nossas crenças, né? Sempre vão acontecendo episódios e acontecimentos na nossa vida que vão nos forçando a pensar talvez aquilo de um jeito diferente, né? A gente vai tendo que estar sempre expandindo a nossa mente para coisas novas. O mundo está mudando numa velocidade muito grande, o acesso à informação é violento que a gente tem hoje através do celular. Então, toda vez a gente está tendo que repensar alguma coisa nova, né? Agora a gente tem, por exemplo, a vinda do metaverso aí, que já é uma realidade inegável, né? Mas quando esse assunto do metaverso começou há um tempo atrás, todo mundo falava assim, isso aí não vai pegar, não, isso aí não vai dar certo. E aí tem coisas que a gente não vai ter como lutar contra, né? A gente vai ter que abrir a nossa mente e entender como é que isso funciona e se isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. E assim é com essa questão das crenças limitantes. É uma coisa que está me atrapalhando, que está me prejudicando, que está impedindo o sucesso financeiro de chegar na minha vida, ou está impedindo eu de ter mais saúde por conta da minha alimentação, por conta da minha falta de disciplina na atividade física, essa questão de eu parar de fumar. Toda vez que eu falo isso, até porque meu pai foi uma pessoa que fumou lá atrás, lá no começo, antes de eu nascer. E quando eu nasci, ele falou que o meu nascimento foi um motivo que fez ele parar de fumar, né? Então, assim, ressignifica esse sentimento, né? E meu pai conta, na época que ele, né? Meu pai tinha uma oficina mecânica em São Paulo, ele conta que, tipo assim, quando ele tava ali, batendo cabeça ali para resolver um problema de um motor ou alguma coisa nesse sentido, e a coisa não tava acontecendo, ele saía, fumava um cigarro e na hora que ele voltava, parece que o pensamento fluía melhor, né? Na verdade, é uma ilusão que se cria, mas se você tem que ressignificar isso, né? Tudo bem, né? Você pode até parar ali que a cabeça tá fervendo, você não tá conseguindo encontrar uma solução, mas ao invés de você sair e fumar um cigarro, sai e faz 20 polichinelo. Só um exemplo. Mas tentem fazer isso, tentem ressignificar o sentimento que vocês têm na hora que bater aquela vontade de fazer alguma coisa que nos faz mal, né? Porque só assim a gente consegue quebrar essa crença. Na verdade, não é nem quebrar, é ressignificar. É fazer a nossa mente se reprogramar. Porque como a gente foi armazenando todos esses conteúdos, armazenando essas experiências, essas vivências e tudo que a gente conviveu, até com os nossos pais, a gente tem muito dos nossos pais na nossa genética e também na nossa maneira de ver as coisas, né? Eu pego assim, por exemplo, eu enquanto dona de casa, eu não sou um exemplo de dona de casa, né? Mas eu me pego, às vezes, fazendo as coisas exatamente do jeito que a minha mãe faz. Porque quanto tempo eu morei com ela e ela conduzindo essa questão da organização da casa, hoje eu faço as coisas
do jeito que ela fazia, né? Eu não sou tão ligada nessa questão dos horários, de ter que fazer, até por conta da rotina do trabalho, mas quando eu vou fazer, eu me pego fazendo do jeito que ela fazia. Então, se a gente, né, a gente vai assimilando isso, mesmo que não foi uma coisa realmente regrada, ensinada, mas a gente, pelo exemplo, a gente vai aprendendo coisas boas e coisas ruins. Então, se tem algum comportamento que você herdou dos seus pais e que talvez isso não tá te fazendo muito bem, corta o cordão umbilical, né? Olha, eu não quero ser assim, beleza, para vocês deu certo assim, mas o tempo mudou, as coisas mudaram e para mim eu não quero seguir isso, né? Aquela família de médicos que todos os filhos têm que ser médicos, família de advogados que todos os filhos têm que ser advogados, enfim, né? Corta o cordão umbilical e fala assim, olha, beleza, vocês foram médico até agora, mas eu quero fazer cinema, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer outra coisa, né? E a gente poder ter essa força de entender o que a gente quer, quem somos nós, a nossa essência, e se realmente a gente identificar que tem alguma coisa que não tá legal, identificar realmente uma crença que tá limitando o pensamento, começa esse desafio para mudar, né? Eu mesma, nos últimos 2 anos, eu mudei muito, porque eu começo muito esse questionamento e eu testo em mim primeiro para poder vir aqui falar para vocês, até pra gente ter autoridade realmente para falar sobre isso. Para quem me conheceu, né, a minha versão de 2 anos atrás, já precisa me conhecer de novo, porque eu já tô com uma versão atualizada. Como diz o meme da internet, né? Eu não tô envelhecendo, eu tô atualizando a versão. Eu adorei essa. Então fica a dica aí, pessoal. Essa questão da crença limitante é muito importante, né? E, às vezes a gente passa uma vida sem pensar sobre isso e talvez a gente deixe de conquistar as coisas que a gente talvez até sonha, mas não sabe como chegar. Sabe aquela assim, eu quero, mas eu não sei por onde começar, eu não sei como fazer, eu não sei como dar o primeiro passo. O primeiro passo é esse. Vigie o seu pensamento, que vai criar os seus sentimentos, que vão desencadear suas ações e vai fazer os seus resultados serem melhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo.